amigas, jornada de 40 horas, porque aí você faz 8 horas por dia, 5 dias por semana. A gente está falando de folgar o sábado e domingo, pessoal. Entende? De você não trabalhar 6 dias para folgar um. É disso que se trata. E aí, quando se fala de preço de mão de obra, que vai ficar mais caro, vários estudos dizem que a produtividade aumenta. Ou seja, o trabalhador, com uma jornada de descanso mais justa, ele rende mais no período em que ele está se dedicando ao trabalho, à jornada em si. Então, se de um lado pode haver algum tipo de ampliação de custo, por outro lado, também deve haver ganho de produtividade. Vários hotéis, por exemplo, eu vi uma coluna do Leonardo Sakamoto, do UOL, mostrando que, por exemplo, o Copacabana Palace decidiu ir abolindo, digamos, paulatinamente, a jornada 6x1 entre seus quadros, e que isso representou um ganho de produtividade entre os servidores e os trabalhadores. E o Palace, que é um hotel de luxo de referência no Rio de Janeiro. Então, alguns setores já estão implementando essa jornada de 5x2. Eu trabalhei na CELP até o ano de 1998, 25 anos. Me aposentei em 1998. Trabalhei 25 anos nessa jornada, 5x2. E era uma maravilha. Você trabalhava de segunda a sexta e folgava os sábados e os domingos. Então, havia um descanso e uma vontade de voltar a trabalhar e de render mais. E isso era muito bom. A discussão da escala de trabalho 6x1 vem dominando as atenções do presidente da Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira, durante um evento em São Paulo, Hugo Motta voltou a afirmar que prevê finalizar o debate sobre mudanças na escala até maio, quando é comemorado o Dia do Trabalho. Hugo Motta quer que o relator da proposta já esteja definido depois do Carnaval. A repórter Carol Rosito fala com a gente direto de Brasília. Carol, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você também, boa noite a todos. Olha, Hugo Motta disse que deve escolher, bater o martelo sobre o relator após o Carnaval. Antes disso, ele quer sentar com um novo presidente, inclusive escolhido hoje, da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Leurlo Manto Júnior, para definirem aí quem será esse relator dentro da CCJ, né? Leurlo, inclusive, indicou que muito provavelmente deve ser um parlamentar de centro. A ideia do presidente Hugo Motta é fazer de novo ali, sentar mais uma vez com o governo para definir um cronograma dessa tramitação, porque a ideia de Motta e também do presidente Lula é ter aprovado esse tema aqui na Câmara até maio, mês que é comemorado ali 1º de maio, o feriado do Dia do Trabalho, uma data muito simbólica, inclusive para o próprio PT. Então isso tudo está sendo desenhado para que no dia 1º de maio possa ser anunciado a aprovação, pelo menos na primeira etapa, aqui na Câmara. Agora, a gente sabe que é um caminho bastante longo, até porque Motta optou pela tramitação através de comissões. Ontem, ele anunciou que a PEC, que foi apensada, o texto de Érica Hilton com o do deputado Reginaldo Lopes, vai passar pela CCJ e depois ainda vão criar uma comissão especial. Então, eles estão calculando que é um tempo longo, mas que dá tempo para fazer isso ainda no primeiro semestre. Apesar desse
aceno de Mota, né, em ter tocado nesse assunto logo na retomada dos trabalhos ali ao presidente Lula, depois de um encontro com Lula na Granja do Torto na semana passada. Governistas avaliam que não seria o melhor caminho a PEC por essa tramitação em comissões e ainda seguem defendendo a ideia do próprio Palácio do Planalto, que enviar ali um projeto de lei com urgência constitucional para acelerar ainda mais essa tramitação. Hoje a gente conversou, ouviu alguns líderes ali do PT, da esquerda, apoiando ainda essa ideia, dizendo que isso daria celeridade ao tema. Agora, do outro lado, a gente conversou também, ouviu o Centrão, até a própria oposição, que defenderam e apoiaram a decisão de Hugo Mota em levar o tema para as comissões para garantir ali, nas palavras de alguns líderes, segurança jurídica. Então a gente está acompanhando, porque existem pontos ainda de negociação até por parte do próprio governo que é a favor da matéria, principalmente no que toca em relação à jornada de trabalho. O texto fala em 36 horas, o governo quer pelo menos ali 40 horas semanais, então uma escala 5x2 e não 4x3, né, que é o texto oferecido pela deputada Erika Hilton. Mas com certeza muita negociação vai acontecer ao longo dos próximos meses. O primeiro passo é sentar com todas as partes e o Hugo Mota também definir o relator. Volto com você. Muito obrigado, Carol Rosito, que falou com a gente direto da Câmara dos Deputados.